Fala pessoal, beleza? Professor João aqui. Vamos estar dando continuidade às nossas aulas teóricas online. Mas antes eu queria fazer um pedido para vocês que nesse tempo que está todo mundo em casa, mantenham os estudos, os descansos, mas se atentem à alimentação, galera. Vegetais e frutas são as melhores vitaminas para o nosso corpo, para manter a nossa imunidade lá em cima. Consumo de água, vamos beber bastante água, e quem tiver um tempinho e tiver material também, para estar realizando alguns exercícios em casa mesmo, né? Nem que seja 15, 20 minutinhos, pular corda quem tiver, agachamento, burpee, abdominal, polichinelo, que a gente sabe também a importância do exercício físico para a nossa imunidade, já que a imunidade está tão em alta, é um assunto tão falado, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Nós fechamos ali, né? Músculos agonistas, antagonistas e sinergistas. Hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho a respeito de origem, inserção, movimento humano e músculos, já puxando totalmente para o lado do nosso esporte, que é o futebol, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o músculo, ele quando se contrai, uma de suas extremidades ela se mantém fixa, é chamada de ponto fixo, e a outra extremidade vai em direção à ação do músculo, caracterizando o movimento. Ela é um ponto móvel. Essas fixações, elas possuem nomes, elas são descritas como origem e inserção. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. O nosso exemplo de sempre, né, grande Robertinho, quando o Robertinho faz uma flexão de cotovelo, o bíceps braquial, ele é o agonista da ação, certo? Então, quando ele contrai, temos duas extremidades que ficam entre ele, né? Quando ele contrai, uma extremidade vai em direção a ele, né? Pelo jeito aqui, dá para saber bem qual que é. É o cotovelo, a extremidade que se movimenta, o nosso ponto móvel. Já o nosso ponto fixo, que não se movimenta, é o ombro. Então, a origem do músculo, geralmente, ela é a extremidade proximal, e quando eu falo proximal, eu estou caracterizando como mais próximo, mais perto da raiz muscular, de onde o músculo nasce, e ela se mantém fixa durante a ação, ela fica presa ao osso e não se desloca. Já a inserção, ela é a extremidade distal, mais longe do nascimento do músculo, presa ao osso, mas que se movimenta. Então, nesse caso do bíceps, nós podemos dizer que a origem dele é no ombro e a inserção dele é no cotovelo. Mais precisamente, a origem do bíceps é na cavidade glenoide e no processo coracoide, e a inserção dele é na tuberosidade do rádio. Beleza? Vocês vão entender porque que eu falei essas duas origens. Pessoal, a nomenclatura do músculo, ela já fala bastante a respeito da origem dele, né? Como, por exemplo, eu citei agora para vocês o bíceps. O bíceps, a terminologia ceps, significa cabeça, e cabeça significa ventre muscular, ou seja, ele possui dois ventres, então ele vai ter duas origens, igual eu falei para vocês, processo coracoide e cavidade glenoide. E ele termina lá na inserção tuberosidade do rádio. Então ele nasce em dois lugares e termina em um, por isso que ele é chamado de bíceps. Quanto ao tríceps, mesmo esquema, três origens, uma única inserção. E quanto ao quadríceps, mesma coisa, quatro origens, porque são quatro músculos, né? O quadríceps a gente sabe que ele é formado pelo reto femoral, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio, formando o músculo da parte anterior da coxa, o qual é bastante usado no futebol, e ele possui uma inserção só. Então, quanto à origem,
O próprio nome do músculo já diz a respeito. Bi, 2, tri, 3, quadri, 4. Certo? Já quando a gente traz relacionado à inserção, ela possui duas nomenclaturas só, que são considerados bicaudados e policaudados. Bicaudados são que possuem duas inserções e policaudados são que possuem várias inserções. Um exemplo é o músculo extensor dos dedos, que faz esse movimento aqui. Ele possui uma origem, que é mais ou menos aqui, no epicôndilo lateral do húmero, cotovelo. Ele vem, chega aqui, né? Já dá para ver que ele enraiza, a inserção se espalha. Vem aqui para o dedo indicador, para o médio, anelar e para o mínimo. Ou seja, ele é policaudado, porque ele tem uma origem só, de um lugar só. Vem, chega aqui, ele enraiza, tendo várias inserções. Então, quando a gente fala a respeito de músculo, de origem, bi, tri e quadríceps, né? 2 origens, 3 origens, 4 origens. E quando a gente fala em relação à inserção, é bicaudados e policaudados, beleza? Agora eu vou estar dando introdução ao movimento do corpo humano, já levando pro futebol. Nós sabemos que o futebol ele tem um trabalho basicamente completo do corpo, mas a ênfase dele ali é mais em relação a membros inferiores. Então eu vou estar trazendo para vocês algumas movimentações divididas, né, que essa parte inferior do corpo faz. Beleza? Então eu vou começar a falar agora para vocês. Pessoal, a respeito de movimento humano, vocês podem ficar tranquilos quanto a essa introdução que eu vou fazer agora, quanto a nomes e enfim. Mas é porque eu preciso passar por ela para mim poder chegar onde eu quero, que é aplicar esses movimentos e músculos dentro do futebol, beleza? Então bora lá. Galera, as ações articulares elas giram em torno de um eixo e de um plano, certo? O movimento, para que ele ocorra, ele precisa de um eixo e de um plano. Esse eixo e plano são imaginários. Nós temos 3 eixos, 3 planos e movimentações diferentes em cada. O primeiro plano é o plano sagital, onde ele me divide em lateral direita e lateral esquerda. O meu eixo chama-se eixo látero-lateral e as movimentações que ocorrem são de flexão e extensão. O plano coronal, ele me divide como se passasse aqui por mim, me dividindo em parte anterior e parte posterior. O eixo desse plano é chamado de eixo antero-posterior. Algumas ações que ocorrem nesse eixo, nesse plano, são de adução e de abdução. E a gente fecha com o terceiro plano, que é o plano transversal, que me divide em parte superior e parte inferior. A parte superior é chamada de cranial e a parte inferior é chamada de caudal. O meu eixo é o eixo longitudinal. E as ações que ocorrem dentro desse eixo, desse plano, são de rotação medial, lateral, supinação e pronação. Beleza? Pessoal, a respeito do futebol, eu falei para vocês que tem um trabalho basicamente do corpo inteiro, mas que tem uma ênfase maior ali na região dos membros inferiores. Então, a partir de agora, eu vou estar trazendo as movimentações e os músculos dos membros inferiores e jogando para dentro de uma partida de futebol. Fechou? Vamos começar ali pelo quadril e pela pelve. Pessoal, alguns dos movimentos que o quadril faz tem a flexão de quadril, a extensão de quadril, a hiperextensão de quadril, a abdução de quadril, a adução de quadril e a hiperadução de quadril, certo? Então vamos colocar um exemplo prático em torno dessas movimentações que eu coloquei para vocês, que eu falei para vocês. Eu estou numa partida de futebol, eu recebo um passe e eu quero dar o passe para minha outra lateral, para minha ponta. Então eu começo todo um movimento de cabeça, de tronco, vou fazendo uma rotação e o meu quadril ele vai fazer uma abdução. Lembrem de abrir, abdução, abrir, adução, fechar.
Então ele vai fazer um movimento de abdução, vai vir na fase de adução para bater na bola e possivelmente ocorra uma hiperadução, que é quando passa da linha do meu tronco, certo? Então eu recebi a bola, girei, vou bater. Quadril faz abdução, vem fechando em adução e possivelmente faço uma hiperadução passando da linha do meu tronco, certo? Quanto a joelho, pessoal, perdão, a pelve realiza alguns movimentos, coloquei alguns aqui que tem aplicabilidade dentro do futebol, que são esses movimentos, a elevação lateral e a retroversão da pelve. A elevação lateral eu coloquei porque o que acontece? Quando eu vou fazer esse passe, que eu faço um giro de tronco, o meu quadril faz uma abdução, eu fico numa perna só. Então, a minha pelve possivelmente faz uma elevação lateral por conta dessa abdução de quadril, certo? E o que acontece também no outro movimento que eu coloquei de retroversão da pelve? Ele ocorre possivelmente em jogos aéreos, quando a bola é lançada eu vou fazer um domínio na parte superior, na parte aqui do peito. Então, quando eu faço esse domínio, eu tenho todo o encaixe do glúteo para que o meu corpo fique estabilizado. Então, eu vou fazer o domínio, fiz o domínio, a minha pelve entra em retroversão, fazendo o encaixe do glúteo, fazendo a estabilização do meu tronco que está inclinando para trás para me receber a bola, certo? Quanto a alguns movimentos relacionados ao joelho. Pessoal, o joelho faz dois movimentos, flexão e extensão. Dentro do futebol, nós podemos colocar que o joelho faça uma flexão junto com uma hiperextensão de quadril durante um chute. Então, quando eu vou projetar o chute, o meu quadril faz uma hiperextensão, o meu joelho faz uma flexão, preparando para bater, e quando ele vem em contato com a bola, ele faz uma extensão, e aquilo que nós vemos daquela perna alta do jogador na finalização do chute é um movimento de quadril, que é uma flexão de quadril. Então, eu faço uma hiperextensão de quadril, o meu joelho faz flexão, ele vem para bater na bola, ele faz extensão, e eu termino a jogada com uma flexão de quadril, certo? Alguns movimentos também, galera, em relação ao tornozelo. Entra também no chute, por conta de quando o jogador vai bater, grande parte utiliza o peito do pé. Então, para que ele utilize o peito do pé, ele tem que fazer uma flexão plantar, que é esse movimento aqui do tornozelo, certo? Então, quando ele faz esse movimento para bater na bola, que ele ajeita o pé já na hiperextensão de quadril, ele projeta o tornozelo aqui, fazendo uma flexão plantar, e quando ele bate na bola, ele vai trazer mais força e mais eficiência no chute. Outro movimento que o tornozelo realiza dentro do futebol é a dorsiflexão. Então, o tornozelo fez flexão plantar para baixo e agora ele vai fazer uma dorsiflexão para cima. Quando que utiliza isso aqui? Quando eu vou receber um passe. Quando eu vou receber um passe, eu projeto o meu corpo, o meu tornozelo lá embaixo, faz uma dorsiflexão e a bola vem e encaixa. Beleza? Pessoal, esses são os movimentos, né, mais utilizados dentro da jogada de futebol, dentro de um jogo de futebol. E agora eu vou estar trazendo para vocês um pouco a respeito das musculaturas mais envolvidas dessa parte inferior, beleza? Pessoal, como parte final do vídeo, eu vou deixar algumas imagens para que vocês façam uma simulação melhor do que eu expliquei. Então aqui nós temos os planos e eixos, né, quando eu falei a respeito do movimento humano. Então esse aqui é o plano sagital, que me divide em duas laterais, esquerda e direita. O eixo é o eixo lateral. Aqui é o plano horizontal ou transversal, que me divide em superior cranial, inferior caudal, e o eixo longitudinal. E aqui nós temos o plano frontal ou coronal, que me divide em parte anterior e posterior, e que é o eixo anteroposterior. Aqui realiza flexão e extensão, aqui realiza rotação lateral medial, supinação e pronação, e aqui realiza abdução e adução, beleza?
Quanto à movimentação dos membros inferiores que eu trouxe por conta do futebol, aqui se a gente reparar bem, parece um chute, né? Quando ele realiza a hiperextensão do quadril, que é a fase inicial, e finaliza aqui na flexão de quadril, que é considerada a fase final depois que ele já realiza o chute. Aqui, galera, foi o exemplo que eu trouxe para vocês a respeito do passe. Quando ele faz a abdução de quadril, quando ele abre, quando ele fecha, fazendo a adução, e quando ele passa da linha aqui do corpo, fazendo uma hiperadução e finalizando o passe, né? Aqui, se a gente imaginar uma bolinha, ele está finalizando o passe. Aqui, galera, foi quando eu falei para vocês a respeito da elevação lateral da pelve. Aqui parece que esse bichinho aqui está querendo chutar alguma coisa. Pode ser que essa elevação da pelve aconteça ou pode ser que ele se mantenha assim, igual o do lado esquerdo. Mas, por via das dúvidas, pode ocorrer esse movimento de elevação lateral tanto em um chute quanto em um passe. Já aqui, galera, essa retroversão da pelve foi quando eu falei a respeito do domínio de bola aéreo, né? O glúteo contrai, encaixa, o tronco está entrando em inclinação, a bola está vindo, ele faz o domínio, depois ele realiza o término da jogada, certo? Quanto ao joelho, eu falei para vocês que é 2 movimentos, de flexão e de extensão. E aqui, no movimento de flexão, a gente visualiza no momento inicial também do chute. Quando o quadril realiza aqueles movimentos iniciais, o joelho entra em flexão, depois ele fecha em extensão e finaliza em uma flexão de quadril, beleza? Aqui, galera, foi quando eu falei a respeito do domínio e também do chute. Aqui, quando o pé, quando o tornozelo aponta os dedos dos pés para cima, ele realiza uma dorsiflexão, que é quando a bola vem e o jogador realiza o domínio. E aqui é quando o jogador também, lá na fase preparatória do chute, ele encaixa uma flexão plantar para dar mais força e mais trajetória na bola. Beleza? Então, pessoal, bons estudos. Qualquer dúvida, tamo aí. A próxima matéria vai ser essa aqui. Fechou? Valeu, grande abraço, tamo junto.